E se isso tudo for um jogo igual ao The Sims? Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Coreia e bem-vindos de volta ao meu canal. Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre a teoria dos jogos. Em todo momento das nossas vidas, estamos tentando imaginar como a outra pessoa irá reagir ante a uma ação nossa. Seja nas relações sociais, profissionais ou amorosas, pensamos criticamente antes de tomar qualquer decisão, pois sabemos que toda ação gera uma reação. É como um jogo de xadrez complicado, com milhares de peças e tempos limitados para movê-los. Até o final da Segunda Guerra Mundial, os economistas mainstream não estavam pensando nessas coisas, pois acreditavam que as ações das pessoas eram pequenas ante ao mercado como um todo. Diferentemente dos economistas austríacos, que já falavam sobre a praxeologia e como as ações das pessoas são importantes para o estudo econômico. Esses economistas mainstream, que trocavam de assunto quando estava sendo comentado sobre as ações das pessoas, diziam que elas não conseguiam nem escolher qual o salário ou mesmo qual o preço que elas iriam comprar os produtos. De modo geral, acreditavam que as ações das pessoas não influenciavam as outras, podendo ser assim ignoradas ao tentar analisar a economia. Porém, em 1938, o francês Antoine-Augustin Cournot analisou a produção de duas empresas, quando elas se baseavam no que achavam que a sua concorrente faria. O estudo foi feito em um caso específico, mas em 1944, John von Neumann e Oscar Morgenstern publicaram o livro Teoria dos Jogos e o Comportamento Econômico. Nele, os autores comentaram que em determinados setores existiam poucos participantes, como grandes empresas, que criavam oligopólios ou monopólios, ou ainda quando sindicatos e governos tinham altíssima influência sobre o mercado. Nesses casos, existia uma necessidade de verificar o comportamento econômico e as interações estratégicas entre seus participantes. Durante seus estudos, os autores tentaram analisar jogos simples como o Jockey Po, onde o resultado é de soma zero, ou seja, um jogador perde e outro ganha. Assim, eles tentavam trazer esse comportamento para o mundo econômico, tentando analisar as ações dos membros deste setor. Esse estudo foi então chamado de Teoria dos Jogos. Além disso, Neumann e Morgenstern avaliaram também jogos cooperativos, onde algumas ações mais complexas são possíveis que causavam um resultado particular, ou necessitavam de pagamentos ou recompensas para utilizá-lo. Assim, os jogadores deveriam conversar entre si para chegar a um plano onde o resultado fosse o melhor para ambas as partes. Um exemplo de jogo interessante foi o que Merrill Flood propôs para os seus 3 filhos adolescentes, onde ele deixava cada um fazer um lance para ver quem iria trabalhar como babysitter do seu 4º filho caçula, sendo o pagamento máximo para o serviço de $4. O ponto era que eles deveriam chegar a uma solução, e caso isso não acontecesse, ele iria contratar aquele que desse o menor lance. O ponto interessante era que os indivíduos poderiam conversar entre si para estabelecer estratégias ou alianças. Se pensarmos bem, a solução desse problema é relativamente fácil, ou seja, eles poderiam encontrar uma solução onde eles poderiam trabalhar em turnos, dividindo o valor máximo pela quantidade de tempo trabalhado entre eles. Porém, não foi isso que aconteceu. Eles não conseguiram chegar a uma solução, sendo o filho que deu o lance de 90 centavos o contratado para o referido trabalho. Alguns anos mais tarde, o inteligentíssimo matemático John Nash pegou esse estudo de Flood e o expandiu. Ele queria saber o que aconteceria quando os jogadores tomavam decisões independentes em situações que não havia cooperação, ou seja, quando não podiam conversar. Nesses estudos, a cooperação poderia ser possível, porém, só se cada jogador achasse que ela tinha chances de acontecer caso o outro jogador também escolhesse essa via. Nash descobriu que existe um estado de equilíbrio nesses jogos, onde nenhum dos indivíduos queria mudar a sua atitude, independente do que acontecesse. Isso significa que o jogador escolhia a melhor estratégia, presumindo única e exclusivamente que o jogador adversário também iria escolher a melhor estratégia para si. Atualmente, chamamos esse estado de equilíbrio de Nash. Posteriormente, a teoria dos jogos foi muito estudada, principalmente pela Instituição de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que tinha como objetivo buscar jogos não cooperativos, a fim de utilizá-los contra espiões durante a Guerra Fria. Há relatos de um jogo chamado Até Mais Otário, que foi pensado pelos matemáticos e cientistas, que tinha como objetivo fazer alianças entre jogadores, mas que para ganhar ele deveria enganar o outro. Há relatos, inclusive, que casais que eram utilizados para fazer os testes desses jogos iam embora do local em carros separados. Talvez o exemplo mais famoso seja o Dilema do Prisioneiro, criado por Melvin Drescher e Flood. Nesse jogo, os criminosos capturados ficam presos separadamente, sem se comunicarem. São oferecidos a ambos duas opções:
confessar ou não o crime, testemunhando contra o outro. Caso um deles testemunhe e o outro não, o que testemunhou será libertado e o que não testemunhou receberá uma pena longa. Se ambos não testemunharem, os dois podem sair da cadeia em poucos anos. Se ambos testemunharem, poderão sair da cadeia depois de uma pena mediana. Esse dilema implica basicamente em uma coisa: trair ou não trair seu comparsa. Se ele trair, será libertado ou acabará com uma pena mediana. Se ele confiar que seu parceiro não irá trair, poderá ficar uma pena curta na cadeia ou passar o resto da sua vida lá. Para evitar a possibilidade de ser passado para trás, ou seja, de confiar em seu parceiro e ele o trair, o equilíbrio de Nash será sempre a traição. Isso porque a traição mútua não aumenta o bem-estar de ambos, mas confiar no outro e ele te apunhalar pelas costas pode acabar com a sua vida. Entretanto, os cientistas fizeram o teste de maneira repetida em 2 jogadores. Foram feitas 100 rodadas. A traição foi escolhida em apenas 14 vezes, sendo a cooperação escolhida 68 vezes, comprovando que as pessoas aprendem rápido a escolher a estratégia que aumenta seu benefício, que nesse caso é a cooperação. Um exemplo concreto da teoria dos jogos é a Guerra Fria, conhecida como Guerra e Paz pelos matemáticos. Ela é utilizada para explicar esse período histórico e funciona da seguinte maneira. À medida que novas tecnologias balísticas eram criadas, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética precisavam escolher entre investir uma quantidade absurdamente grande de recursos para a compra de novos armamentos ou não. A cada nova tecnologia implicava na possibilidade de ganhar a guerra, sem disparar um único tiro. A consequência de não utilizar os recursos nesses armamentos seria a economia de muito dinheiro. O ponto a se levar em conta é o seguinte: caso não fosse comprado o armamento e o outro conseguisse produzir uma nova arma, ocorreria a derrota total do primeiro. A importância da obra de Nash é mostrar que, em uma situação onde há indivíduos independentes e interesseiros, existem situações onde ocorre uma estabilidade e equilíbrio entre os indivíduos, impossibilitando que o desfecho catastrófico ocorra. Em outras palavras, o equilíbrio encontrado entre os elementos, produzido pela tentativa de maximização dos resultados, criava resultados estáveis e seguros, quando cada um levava em consideração o outro. Nash dividiu o prêmio Nobel com outro economista, chamado de John Harsanyi, que estudou jogos que nem todos os participantes tinham acesso ao conhecimento das motivações ou de todas as recompensas. Ele queria simular a realidade, onde as pessoas não possuem certeza ou total conhecimento das informações ou dos motivos dos demais indivíduos. Os paradoxos desses jogos aparecem justamente porque todos eles presumem que o ser humano é um ser racional e movido única e exclusivamente pela razão. Entretanto, os teóricos dizem que os seres humanos são racionais até certo ponto, ou seja, são capazes de escolher intuitivamente as soluções mais atraentes, porém, não as perfeitas. A teoria dos jogos tem seus críticos, pois ela conta uma história, mas nem sempre a solução é previsível. Isso porque alguns detalhes que acontecem na realidade podem mudar completamente o resultado esperado, como no caso do dilema do prisioneiro, que se ocorrer várias vezes, os indivíduos aprendem que é melhor não falar absolutamente nada. Thomas Skilling foi o maior proeminente neste caso, provando que os comportamentos das pessoas não são baseados exclusivamente nas probabilidades matemáticas, sendo a emoção um fator predominante na hora de tomar as decisões. E assim terminamos esse capítulo. Falamos sobre a teoria dos jogos e como ela pode explicar muitas tomadas de decisões das pessoas no dia a dia, mas não pode cravar na pedra quais serão as decisões de todas as pessoas em todos os momentos. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários ou no nosso Instagram, @coreia_com_k, que farei o máximo que puder para conseguir responder. Até a próxima!